Olá, boa tarde, Maura Baiocchi, Boa tarde, Wolfgang Temer. diretora da TAN Teatro Companhia e do Festival Internacional de Eco Performance. Estamos aqui fazendo uma entrevista para o website Environmental Dance. Em 2021, você dirigiu o primeiro Festival Internacional de Eco Performance, um projeto que até agora compartilhou mais de 80 filmes de autores de 5 continentes. Em 2023, o festival, que encontrou uma ressonância internacional crescente, tanto nos meios artísticos e acadêmicos quanto na imprensa, esse festival está chegando em sua terceira edição. O que motivou você a idealizar este projeto? Qual é a missão do festival? E como você avalia a evolução dele até o presente momento? Foi fácil chegar nessa ideia desse festival, porque a TAN Teatro Companhia sempre teve essa preocupação ou essa inclinação, né, de tratar de assuntos que reunisse o corpo, o meio ambiente, de uma forma ecopoética, de uma forma ecoética. Então, são projetos que já vinham sendo realizados e com muito êxito desde os anos 2008, no seio da companhia, mas eu individualmente, antes até mesmo da fundação da companhia, que é de 1991, eu já fazia trabalhos imersa na natureza, que eu dava o nome de Environment Performances, naquela época. Depois passaram a chamar Eco Performances. Então, quer dizer, já vem aí dos anos 90 essa minha inclinação, que eu depois passei para a companhia e foi aceito por todo mundo. E então, paralelamente a todos os outros projetos que a gente faz, digamos, focados mais em assuntos de filosofia ou de autores consagrados, não é? Da cena do teatro mundial, e também trabalhos autorais, tratando de assuntos como, por exemplo, análises que focam também a questão sociopolítica. Esse projeto teve, na sua origem também, os fóruns de eco-performance. Antes do festival, nós fizemos os fóruns de eco-performances. Foram 3, se não me falha a memória, né? E fizemos não só aqui no Brasil, como também na Argentina. E esses trabalhos já tinham títulos sugestivos, como O Meio Ambiente é a Gente como performance, o performer como xamã, não é? Então, foi muito fácil, digamos assim, foi natural chegarmos ao primeiro festival de eco-performance num período que o mundo todo passava pela pandemia, um dos momentos mais graves da pandemia. Como todo mundo, com todos os artistas, talvez em especial aqui no Brasil, porque nós estávamos sob um governo que não acreditava nos artistas, na arte, que não acreditava no meio ambiente, que não defendia as causas principais do meio ambiente, nem dos povos originários. Então, nós achávamos que era urgente tratar isso não só como uma forma de arte, de poesia, uma linguagem, a linguagem do corpo também, que fala não só poeticamente, mas também que se coloca, que se posiciona, não é? Eticamente, politicamente. Então foi muito natural nós chegarmos aí, porque nós temos essa vocação, eu não diria missão, diria uma vocação que a gente tem, natural, aqui na companhia, que vem muito, digamos, incentivado
pela minha experiência, por ter nascido em fazenda, por ter tido desde a infância um contato muito direto, intenso com a natureza, não podia deixar de tratar desses assuntos o resto da minha vida, em qualquer coisa que eu faço. Todos os assuntos ligados ao meio ambiente estão muito presentes. E não assim, no sentido só de enaltecer o meio ambiente, mas também de colocar questões, de propor reflexões, de fazer denúncias, não é? De tentar levar o público por um caminho onde ele não se esqueça, né, dessa questão também. Então, o festival acho que tem muito esse papel, por ele ser anual, por ele ser internacional. Nós tivemos, somando o primeiro festival e o segundo, nós tivemos cerca de 300 inscrições, né, de 5 continentes, e desses daí foram selecionados, somando os dois festivais, cerca de 80 trabalhos, não é? Mas é muito difícil fazer essa seleção, inclusive, porque tem coisas belíssimas de todos os lugares, né? Mas a gente foi muito feliz, para nossa surpresa, de ter tanta gente respondido a esse chamamento e está tendo muita ressonância, né? Por exemplo, essa entrevista que eu estou dando aqui é uma dessas ressonâncias, né? E temos feito também trabalhos, digamos assim, desdobramentos do festival, com versões menores. Fizemos também em outros países, como Turquia, Argentina, em outros lugares aqui do Brasil também, em escolas, para adolescentes, né, crianças, adolescentes, que é muito interessante, digamos, é mais um sonho sendo realizado, porque é a arte também mostrando seu poder de educar, também de informar, de colaborar para a reflexão e ações também concretas. O Festival Internacional de Eco-Performance divulga filmes que, do ponto de vista de seus autores, se identificam com a prática, respectivamente com o conceito performativo que você e a TAM Teatro Companhia vem formulando desde 2008, a eco-performance, que deve ser compreendida ao mesmo tempo como uma prática poética e ética, ou seja, aquilo que você denomina como ecopoética. Quais são os aspectos que diferenciam essa modalidade performativa e de que maneira a eco-performance está relacionada a um outro conceito de sua abordagem teatro-coreográfica, a ecoporalidade? Bom, a eco-performance, ela tem parentesco com outras modalidades artísticas que são realizadas, digamos, outdoors, né? Mas ela tem uma particularidade que ela pode ser realizada tanto na natureza quanto em ambientes urbanos também, ou seja, qualquer meio ambiente, contanto que ela esteja alicerçada num tripé. E esse tripé envolve natureza, o meio ambiente, corpo e ancestralidade. Então, eu acho que isso diferencia, caracteriza, ou seja, particulariza o que seja esse conceito de eco-performance, que está começando a ser, não é, elaborado, é muito novo, mas já começa assim com uma riqueza de propósito, principalmente porque um desses tripés é a ancestralidade, né? Porque a ancestralidade
ela tem a ver também com memória, está relacionada à memória, e essa memória não só do performer que realiza a ecoperformance, ou seja, como que ele quer, quais são os assuntos que ele quer tratar, que habitam o corpo dele. O corpo dele não é um corpo abortado, né, na natureza, não nasceu assim por uma mágica, vem de genes muito antigos, vem de uma ancestralidade, não é? Assim como o planeta Terra, não é? Vem de um universo que nem tem idade, infinito em termos de tempo e espaço. Então, não só uma ancestralidade também relacionado a, poderíamos dizer, um tempo passado, um tempo que já se esvai, né, está se esvaindo, mas também essa ancestralidade que se projeta para o hoje e para o amanhã, indefinidamente. Então, qual que é a pergunta que devemos fazer agora? Uma delas é: que ancestral quero ser para meus descendentes, né? E junto a essa pergunta vem uma outra que é irmã dessa, né? A outra face da mesma moeda, que é: que mundos eu quero construir com a minha arte, com o meu trabalho, com a minha eco-performance, com a minha vida. São perguntas que subjazem os trabalhos de eco-performance. Elas são necessárias, elas precisam estar presentes aí. Senão, corremos o risco de realizarmos trabalhos muito centrados ainda na noção de antropos. Então, são trabalhos que acabam ficando muito antropocêntricos, não é? Nós visualizamos e almejamos algo mais expandido, um corpo que seja expandido. E aí a gente chega no conceito de ecorporalidade, que justamente propõe um corpo expandido, um corpo que atua em rede, né? Que não está isolado de outros corpos, de outros seres, de outras vidas, e precisa observar isso, né? Sempre, não só na sua produção artística, mas também na sua produção de cotidianos, de vida cotidiana. É importante o performer conseguir incorporar essa noção desse corpo que é abraçado pelo meio ambiente, pelo mundo, pelo planeta e suas circunstâncias, e que está o tempo todo em constante tensão com todas as coisas com que ele se relaciona, não é? E vice-versa. Então, os corpos, não só o corpo humano, todos os corpos, todos os seres são produtores de relações. A gente poderia dizer, usando uma linguagem da Tanteatro, né, uma produção de tensões. Nós almejamos a produção de tensões positivas, tensões propositivas, né? Tensões que nos ajudam a reflexionar o mundo e no sentido de aprimorá-lo, não é? Então, a nossa proposta de ecocoralidade e de ecoperformance se combinam aí nesse momento, porque é uma, poderíamos dizer, uma política, né, do corpo e do performer, ou do performer-corpo, não é? Natureza, mundo, né? Circunstâncias do mundo, não é? Acontecimentos, corpo, acontecimentos,
né, é ampliado, né? Não aquela coisinha ali, ao meu mundinho, a minha arte, né? Essa coisa desse eu que acha que é o centro do mundo precisa se repensar, né? E tentar evoluir simbioticamente com o resto dos seres, com o resto da vida. E esses seres animados ou inanimados, mas que sem eles a sua própria vida não é possível, né? Então, sem o ar que respiramos, né? Sem os animais, sem as plantas, sem a água, né? Sem o próprio universo, sem o planeta podendo respirar bem também, sem um planeta feliz, nós também vamos entristecendo. O performer ou a performer na eco-performance, por assim dizer, saem da posição antropocêntrica, saem do centro da performance. É possível dizer isso? É possível dizer que o performer mergulha nessa tentativa, né? Esse é o mínimo que ele tem a fazer, é tentar. Obviamente, nós não somos, não é, aquela árvore, nós não somos a água do mar, nem a água do mar é a gente, né? Mas poeticamente, artisticamente, não é? Tudo é possível. Nós podemos produzir realidades as mais diversas. Essa simbiose, ela precisa ser pelo menos tentada. Esse performer que já tem isso incorporado, ele é um eco-performer. Bem, você falou da ideia de uma superação, de uma tentativa de superação do antropocentrismo dentro da prática e também do conceito da eco-performance. E essa simbiose que você citou seria uma tentativa de ir em direção a uma simbiocena. Estamos no momento nessa tensão produtiva, nessa tensão positiva, que é reflexionar muito sobre essas duas questões do antropoceno, não é? E em direção a um período que nós poderíamos chamar de simbioceno, né? Então, eu peguei esses dois conceitos e fiz uma analogia com a arte cênica, né? Sair do antropoceno em direção ao simbioceno. Daí nós propomos aqui sair da antropocena, né? Em direção a uma simbiocena. Né? Então, não é que é assim que a gente já... simbiocena, puf, já sabe o que é, já faz. Não, isso é um processo, nós estamos só caminhando aí. Não é? Nós estamos em busca da simbiocena. Não? Nós não temos a pretensão de dizer essa cena que eu fiz aqui é uma simbiocena. Mas nós temos a pretensão de dizer nós estamos realizando poéticas que mostram esse nosso processo em direção a uma simbiocena, consequentemente, a um simbioceno. O governo brasileiro recém-eleito, ele se reposicionou em termos ecopolíticos, tanto em relação ao desenvolvimento industrial, que deve ser verde, segundo o governo Lula, quanto à preservação dos mais importantes biomas brasileiros, como a Amazônia, Cerrado, Sertão, e, junto a isso, a proteção dos direitos dos povos originários do Brasil.
Nesse contexto, como você enxerga o papel de seu trabalho artístico, ou seja, dentro de um contexto ecopolítico mais abrangente? Acho que esse governo agora, ele vai finalmente se interessar pelo que nós estamos propondo, porque o governo anterior não tinha o mínimo interesse, né, com questões relacionadas a meio ambiente, ou seja, com questões relacionadas a que demonstrassem respeito ao meio ambiente, né, amor pelo meio ambiente, denúncias, não é? De relacionados a questões que destroem esse meio ambiente ou que exploram esse meio ambiente, não é? Sem observar a sustentabilidade. Quais são suas expectativas, seus desejos para a continuidade do Festival Internacional de Eco Performance? Nós estamos agora ressaltando a importância do suporte, que é o filme, né, nesse festival, porque ele é, sobretudo, mostrado online, mas também em cinemas, né? O forte dele é justamente a linguagem do filme. A nossa expectativa é que os trabalhos se aprimorem, que as pessoas entendam que não é um documento de uma performance, mas é sim uma performance feita para a linguagem do filme, né? Então, acho que cada vez mais isso vai ficar mais presente, né, nos trabalhos. Vai ser também um critério de seleção isso aí.